Você já percebeu que R$ 1.000 no banco podem parecer uma fortuna na segunda-feira e quase nada na sexta? Perto dos 60, esse dinheiro deixa de ser apenas saldo. Ele vira uma pergunta silenciosa. Vai para essa aplicação, para a fatura, para o mercado, para o remédio, para uma emergência da família? Ou fica parado só para dar a sensação de que ainda existe alguma segurança? A resposta certa não começa no rendimento, começa numa conta que quase ninguém quer olhar. Até o fim deste vídeo você vai entender a ordem certa para usar R$ 1.000 quando a idade já não permite brincar com erro caro. Vai conhecer as 4 contas que disputam esse dinheiro, qual vem primeiro, qual vem depois e quando ele deixa de apagar incêndio para começar a comprar liberdade. Fica comigo, porque a última parte muda tudo. É ali que você percebe que R$ 1.000, na ordem certa, valem muito mais do que R$ 1.000 na fila errada. E antes que você pense que eu falo isso de uma mesa confortável, deixa eu voltar um pouco. Eu comecei a trabalhar menino, engraxando sapato no centro de São Paulo. Aprendi olhando o chão, a pressa, o movimento dos outros. Não tinha herança, padrinho, sobrenome abrindo porta. O dinheiro que passava pela minha mão era pequeno, contado, suado. E dinheiro pequeno ensina uma coisa que dinheiro grande às vezes esconde. Ele não perdoa a vaidade. Quando você tem muito, dá para disfarçar erro por algum tempo. Quando tem pouco, o erro aparece no mesmo mês. Aparece na fatura, no mercado, naquela ligação que você evita atender. Eu vi gente honesta, trabalhadora, que nunca quis passar ninguém para trás, chegar aos 50, 55, 60 anos, com a sensação amarga de que fez tudo certo e mesmo assim ficou no limite. Se esse é o seu caso, escute com calma. Isso não significa que você fracassou. Não significa que perdeu a chance. Muitas vezes, significa apenas que o seu dinheiro está entrando numa fila errada. E fila errada custa caro. A pergunta parece simples. Perto dos 60, com R$ 1.000 no banco, qual conta vem antes? Mas ela é mais profunda do que parece, porque existe uma conta que, se você não colocar na frente, come o seu futuro por baixo. Ela aparece educada dentro do aplicativo, com nome bonito, parcela fácil, botão simples de apertar. Enquanto você se orgulha de ter R$ 1.000 parados, ela cresce do outro lado, como vazamento atrás da parede. Você só percebe quando a parede já está manchada. Muita gente quer construir renda para a velhice, receber dividendos, ter um dinheiro caindo todo mês, mas todo mês o banco chega primeiro. De nada adianta tentar construir renda perto dos 60 se o rotativo está levando o dinheiro que deveria virar proteção. Você coloca água num balde furado e se pergunta por que ele nunca enche. Foi por isso que eu organizei o material Não Seja Refém dos Bancos. Ele foi feito para quem está cansado de pagar juro, aceitar proposta ruim e sentir que trabalha só para empurrar dívida para o mês seguinte. A lógica é simples. Colocar as dívidas na ordem certa, atacando primeiro a dívida mais cara, não aquela que apenas parece maior. O seu Pedro, de 60 anos, aceitava a primeira proposta do banco porque achava que não tinha força para negociar. Saía aliviado, mas meses depois percebia que só tinha trocado uma corrente por outra. Quando aprendeu a fazer o raio-x das dívidas, comparar o custo real, chegar preparado para conversar e citar alternativas como portabilidade, conseguiu desconto, reduziu o juro e parou de negociar no escuro. Dentro do Não Seja Refém dos Bancos, você tem o raio-x das suas dívidas, passo a passo. Frases para negociar de igual para igual com o banco e um plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está no primeiro comentário fixado. O que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje começa a liberar dinheiro já no mês que vem. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque agora nós vamos falar da ordem que protege esses R$ 1.000. O problema não é ter só R$ 1.000, o problema é colocar esses R$ 1.000 no lugar errado.
Perto dos 60, a vida financeira muda de natureza. Aos 30, um erro dói, mas existe mais tempo para corrigir. Aos 40, ainda dá para reorganizar muita coisa. Perto dos 60, o dinheiro continua podendo crescer. Claro que pode, mas ele não aceita mais fantasia. Ele precisa de missão. R$ 1.000 sem missão viram lembrança. E aqui aparece uma armadilha que pega muita gente boa. A pessoa pensa: se eu investir, sou disciplinado. Se eu mexer nesse dinheiro para pagar conta, estou regredindo. Parece bonito, parece maduro, mas se do outro lado existe cartão rolando, cheque especial, empréstimo caro, fatura atrasada ou conta essencial prestes a virar dívida, essa disciplina está servindo ao lado errado. É como pintar a fachada enquanto a cozinha pega fogo. O sistema sabe disso. A publicidade fala de limite aprovado, parcela que cabe no bolso, dinheiro na hora, antecipação, refinanciamento, compra agora e paga depois. Tudo parece solução, mas muitas vezes é só uma esteira. Você corre, cansa, sua, mas continua no mesmo lugar. E quando pergunta por que não sai dali, a resposta não está apenas no quanto ganha, está no quanto escorre. O Banco Central acompanha mensalmente as taxas do crédito rotativo. Historicamente, ele está entre os juros mais altos do crédito à pessoa física no Brasil, mesmo depois de mudanças regulatórias. Traduzindo para a vida real, quando você paga só uma parte da fatura e empurra o resto, aquele dinheiro não fica parado esperando você se organizar. Ele trabalha contra você. Dia depois de dia, mês depois de mês, é um funcionário do banco dentro da sua casa, só que invisível. Por isso a primeira pergunta não pode ser onde rende mais. Eu sei que ela parece inteligente. Você vê vídeos sobre CDB, tesouro, fundo imobiliário, ação que paga dividendo, carteira para aposentadoria, tudo isso tem lugar. Eu passei a vida defendendo renda, dividendos, participação em empresas boas, paciência e disciplina. Mas antes de perguntar quanto rende, você precisa perguntar quanto está vazando. Essa é a virada. Se você tem R$ 1.000 aplicados rendendo um pouco, mas tem uma dívida cara crescendo do outro lado, você não tem um investimento. Você tem uma vitrine, bonita por fora, frágil por dentro. E vitrine não paga a aposentadoria. Vitrine não compra remédio. Vitrine não protege família. Deixa eu contar uma história que já vi em muitas versões. Um homem de 58 anos, trabalhador do setor de serviços, juntou R$ 1.000 e colocou na poupança. Para ele, aquilo era vitória. Depois de anos apertado, ver 4 dígitos no saldo dava orgulho. Ele abria o aplicativo só para olhar. Não mexia. Dizia para a esposa: esse aqui eu não tiro por nada. Só que, no mesmo período, ele pagava o mínimo do cartão. Olha a crueldade. De um lado, ele se sentia disciplinado por não tocar nos R$ 1.000. Do outro, a fatura crescia como mato depois da chuva. Ele não era irresponsável, não era preguiçoso. Ele ligava para o futuro, ligava tanto que se agarrou ao símbolo errado. O saldo na poupança virou medalha. A dívida no cartão virou buraco. E buraco não respeita medalha. Quando ele entendeu isso, doeu. Porque não é fácil admitir que uma atitude que parecia correta estava produzindo o resultado contrário. Mas foi ali que começou a mudar. Ele não precisava de milagre, precisava de uma fila. E é essa fila que eu prometi te entregar. A primeira conta é a conta que sangra. Eu chamo assim porque ela não faz barulho. Ela apenas tira um pouco da sua força todos os meses. A conta que sangra é a dívida cara, rotativo do cartão, cheque especial, parcelamento com juros altos, empréstimo feito no susto, acordo mal entendido, financeira que você aceitou porque estava sem saída. É o dinheiro que cresce contra você enquanto você dorme. Quando existe essa conta, ela vem antes. Não porque pagar dívida seja emocionante. Ninguém reúne a família no domingo para comemorar que quitou parte do rotativo. Mas, financeiramente, estancar uma perda pode ser melhor do que buscar um ganho. Não é ficar rico de uma vez, é parar de enriquecer o outro com o seu atraso.
Pensa comigo. Se você coloca R$ 1.000 numa aplicação conservadora, ela pode render algum valor ao longo do tempo. Isso é bom, mas se você deve no cartão a uma taxa muito maior, a dívida cresce mais rápido do que a aplicação. É como tentar subir uma escada rolante descendo. Você até se esforça, mas a máquina trabalha contra você. A primeira vitória, então, não é ganhar mais, é perder menos. Se você tem R$ 1.000 e uma dívida cara aberta, a pergunta prática é: quanto desses R$ 1.000 deve ir para reduzir ou eliminar essa dívida sem deixar sua casa descoberta? Talvez não sejam os 1.000, talvez sejam 700, talvez 500, talvez seja necessário negociar antes, pedir abatimento, trocar uma dívida caríssima por uma mais barata, sempre com cuidado. Mas a direção é clara: o dinheiro que sangra precisa parar de sangrar. E aqui entra uma vergonha silenciosa. A pessoa pensa: nessa idade eu já deveria estar investindo, não pagando dívida. Eu entendo, mas maturidade financeira não é fingir que o problema não existe. Maturidade é olhar para a ferida antes que ela infeccione. Você não está atrasado por encarar a dívida. Você está ficando mais livre. Existe dignidade em colocar ordem. Agora, cuidado. Pagar dívida não significa entregar todo o dinheiro sem pensar e depois voltar para o cartão porque faltou comida. Isso seria trocar uma emergência por outra. Por isso, depois da conta que sangra, vem a segunda conta, que protege sua dignidade diária, a conta da mesa. Essa conta é simples, mas muita gente sofisticada despreza. A conta da mesa é alimentação, remédio, luz, água, gás, aluguel ou prestação da casa, transporte necessário, aquilo que mantém você em pé nos próximos 30 dias. Ela não tem glamour. Não aparece em gráfico bonito. Mas sem ela, qualquer plano financeiro vira teatro. Não adianta comprar ação e atrasar remédio. Não adianta deixar dinheiro rendendo e fazer mercado no cartão porque o dinheiro acabou no dia 20. Não adianta se chamar investidor se a geladeira vira dívida antes do mês terminar. A mesa vem antes da vaidade. O básico vem antes do aplauso. Eu não estou falando para você desistir do futuro, estou falando para proteger o caminho até ele. Muita gente quebra não por falta de sonho, mas por falta de 30 dias organizados. O mês é uma ponte. Se a ponte cai, você não chega ao outro lado. Perto dos 60, essa ponte precisa ser tratada com respeito. Então, se você tem R$ 1.000 no banco, depois de olhar a conta que sangra, olhe a conta da mesa. O que vence antes do próximo dinheiro entrar? Tem remédio contínuo, conta de luz atrasada, aluguel, prestação da casa, alimento básico. Não falo de luxo, compra emocional ou agradar todo mundo da família. Falo do essencial, aquilo que, se faltar, empurra você de volta para a dívida cara. Essa parte muita família não gosta de conversar. Perto dos 60, muitas vezes, você ainda ajuda filho, neto, parente, vizinho. Você tem coração, sabe o que é passar aperto. Mas existe uma frase que precisa entrar na sua casa com carinho e firmeza. Se eu desorganizo minha mesa para salvar todo mundo, amanhã todos terão que me salvar também. Isso não é egoísmo. É responsabilidade. A ordem começa a ganhar forma. Primeiro você pergunta se existe sangramento caro. Depois garante a mesa dos próximos 30 dias. Só então o dinheiro pode virar escudo. E esse escudo é a terceira conta, a conta do tombo. Todo mundo, em algum momento, toma um tombo. Um cano estoura, um exame aparece, um remédio aumenta, um filho pede ajuda numa situação real, o carro quebra, a renda atrasa, a geladeira para, a vida não pede licença antes de cobrar. A conta do tombo é uma reserva mínima de defesa. Não estou falando ainda daquela reserva perfeita de 6 meses, bonita no papel, que muita gente cita e pouca gente consegue montar de uma vez. Estou falando de começar, R$ 100, 200, 300, um pedaço dos 1.000, se as 2 primeiras contas permitirem. Um dinheiro com liquidez, segurança e simplicidade. Liquidez quer dizer poder resgatar rápido. Segurança quer dizer não colocar em aventura. Simplicidade quer dizer entender onde está.
Pode ser Tesouro Selic, pode ser um CDB com liquidez diária de banco sólido. Pode ser outro produto conservador adequado ao seu perfil. O nome exato importa menos do que a função. A função não é te enriquecer, a função é impedir que o próximo tombo vire empréstimo. Olha como isso muda a cabeça. Antes, o banco era o seu pronto-socorro. Acontecia alguma coisa, você corria para o limite, para o cartão, para a financeira. Depois, aos poucos, você cria um pequeno pronto-socorro próprio. Ele pode começar humilde, mas muda a sua postura. Você deixa de pedir socorro de joelhos e começa a resolver de pé. Reserva de emergência não é dinheiro parado, é dinheiro trabalhando como segurança. Ele não trabalha para dar emoção, trabalha para evitar humilhação. É como o step do carro. Você não compra step esperando ganhar velocidade. Compra para não ficar abandonado na estrada. Perto dos 60, não ficar abandonado na estrada financeira já é uma grande vitória. Mas ainda falta a quarta conta. E antes dela, preciso reforçar. Se você pula as 3 primeiras e vai direto para a quarta, não está sendo ousado. Está construindo em terreno sem fundação. Pode até subir uma parede, mas qualquer chuva derruba. A quarta conta é bonita, é desejável. É a que muita gente veio buscar, a conta da coroa. Eu chamo de coroa porque perto dos 60 o dinheiro não precisa provar valentia para ninguém. Ele precisa governar com prudência. A marca dessa fase não é pressa, é maturidade. Renda boa não nasce de desespero, nasce de critério. A conta da coroa é o dinheiro que começa a trabalhar para você. Pode ser R$ 100, 200, 300. Pode ser mais, se sua situação permitir. Mas ele só entra aqui depois que você olhou a dívida, cara, protegeu a mesa e começou o escudo do tombo. Porque investir enquanto o resto pega fogo é dar ao dinheiro uma missão que ele não consegue cumprir. Agora, quando a ordem está certa, mesmo pouco dinheiro muda de peso. Se sobram R$ 100, esses 100 deixam de ser resto, viram semente. Se sobram 200, não são apenas 200, são um voto a favor do seu futuro. Se sobram 300, eles não precisam virar aposta. Podem começar a compor uma carteira prudente, com empresas fortes, geração de caixa, histórico de remunerar o acionista, fundos imobiliários analisados com critério, títulos seguros quando fizer sentido, diversificação e paciência. Eu passei a vida olhando para empresas como quem olha para uma padaria boa da esquina. Entra dinheiro, sobra caixa, tem cliente, tem gestão, distribui resultado, aguenta a crise? Não é ficha de cassino, é participação em negócio. E perto dos 60, essa diferença é vital. Você não compra emoção, compra pedaços de produtividade. A renda que cai todo mês, quando bem construída, é mais do que dinheiro. É respeito ao seu tempo. Mas preciso te proteger de um perigo. Quando a pessoa está atrasada, fica tentada a acelerar demais. Pensa, tenho pouco tempo, então preciso de algo que renda muito. É assim que muita gente cai em promessa bonita, investimento que não entende, produto travado, golpe com cara de oportunidade, pirâmide disfarçada de inovação. O medo de não dar tempo vira isca. Não deixe o desespero dirigir. Perto dos 60, você não precisa recuperar 40 anos em 40 dias. Precisa parar de perder, organizar a base e fazer o que é repetível. O dinheiro sério gosta de repetição. Todo mês um pouco, todo mês na ordem, todo mês sem se iludir. A bola de neve começa pequena, mas começa do lado certo da ladeira. Existem 2 tipos de pessoa nessa fase da vida. A primeira tenta parecer investidora enquanto ainda é prisioneira do banco. Fala de ação, rendimento, oportunidade, mas no fim do mês o limite cobre o buraco. A segunda talvez fale menos, apareça menos, compre menos por impulso, mas segue uma ordem. Tapa o vazamento, protege a mesa, cria escudo e só então planta renda. A primeira busca orgulho, a segunda constrói liberdade. E eu quero que você seja a segunda, não para provar nada para mim, nem para o vizinho,
mas para olhar sua conta e entender que cada real tem uma tarefa. Dinheiro sem tarefa vira brinquedo do impulso dos outros, a loja dá tarefa para ele, o banco dá tarefa para ele, a família dá tarefa para ele, a propaganda dá tarefa para ele. Se você não manda no dinheiro, alguém manda por você, e quando alguém manda por você, normalmente cobra caro. Vamos voltar aos R$ 1.000. Imagine que você abre o aplicativo hoje e vê esse saldo. Em vez de sentir aquela mistura de alívio e angústia, você faz 4 perguntas. Primeira, existe dívida cara sangrando agora? Cartão, cheque especial rotativo, parcelamento pesado, atraso virando bola de neve? Se sim, essa é a primeira conversa. Talvez seja pagamento parcial. Talvez negociação, talvez usar parte do dinheiro para reduzir o custo, mas você não finge que ela não existe. Segunda, minha mesa dos próximos 30 dias está protegida? Comida, remédio, moradia, energia, transporte essencial. Se não está, uma parte precisa ficar ali, porque se a mesa falha, você volta para a dívida. Terceira, eu tenho algum escudo para o tombo, nem que seja pequeno, nem que pareça pouco. Se não tem, comece. O primeiro dinheiro de reserva não muda sua riqueza, muda sua postura. Quarta, depois disso sobra algo para a coroa? Se sobra, aí sim você começa a construir renda, com prudência, diversificação, estudo e paciência. Não para dobrar dinheiro rápido, mas para criar uma fonte que no futuro ajude a pagar a vida sem pedir permissão. Percebe como a pergunta muda? Ela deixa de ser qual aplicação rende mais e vira qual decisão impede meu dinheiro de voltar para o banco? Essa é uma pergunta de adulto financeiro. Essa é uma pergunta de quem entendeu o jogo. E se você ainda está pagando juro caro, é exatamente esse furo que o Não Seja Refém dos Bancos ajuda a fechar com o link no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada quando puder e volta para a ordem, porque a liberdade começa quando seu dinheiro para de escorrer. Agora deixa eu aprofundar os detalhes, porque o perigo mora neles. Na conta que sangra, o erro mais comum é olhar só o tamanho da dívida. A pessoa vê uma dívida de 5 mil e outra de 1.000 e pensa, vou atacar a maior. Nem sempre. A maior pode ter juros menores. A menor pode estar crescendo como incêndio em capim seco. O critério não é só o tamanho, é o custo. Qual dívida se multiplica mais rápido contra você? Qual rouba sua paz todo mês? Qual, se não for controlada, contamina todo o orçamento? Dívida cara é como cupim. Você olha o móvel por fora e parece inteiro. Quando encosta, ele esfarela. Por isso o raio-x importa. Pegue papel, caneta, aplicativo, planilha, o que você souber usar. Escreva o nome da dívida, o valor, a parcela, a taxa se souber, o atraso, o que acontece se não pagar e se existe possibilidade de negociação. Não precisa ser bonito, precisa ser verdadeiro. A verdade no papel é menos assustadora do que a confusão na cabeça. Confusão cobra juros. Muita gente evita fazer isso porque tem medo de descobrir o tamanho do problema. Mas o problema não diminui porque você não olha. Ele apenas ganha liberdade para crescer. Quando você olha, recupera comando. Pode doer no primeiro dia, mas alivia no segundo. A clareza é o começo da cura. Na conta da mesa, o erro mais comum é misturar essencial com costume. Essencial é aquilo que sustenta a vida e evita uma dívida maior. Costume é aquilo que você se acostumou a pagar sem perguntar se ainda faz sentido. Assinatura que ninguém usa. Plano caro demais. Compra pequena repetida que vira montanha. Presente dado por culpa. Ajuda dada sem limite. Mercado sem lista. Farmácia sem comparação. Taxa que fica pingando. O gotejo parece inofensivo até encher o balde errado. Eu não estou defendendo uma vida triste. Não é cortar tudo que dá prazer. É colocar cada coisa no seu lugar. Primeiro a sobrevivência, depois a proteção, depois o futuro, depois o conforto possível. Quando o conforto entra antes da proteção, ele vira a armadilha. Na conta do tombo, o erro mais comum é buscar rendimento demais. Reserva não é lugar de caçar milagre. Se alguém oferece retorno alto demais para um dinheiro que você pode precisar a qualquer momento, desconfie.
Emergência não combina com produto travado, risco que você não entende ou promessa que depende de sorte. O escudo precisa estar na sua mão quando a pancada vier. Um guarda-chuva trancado no armário do vizinho não te protege da chuva. Na conta da coroa, o erro mais comum é confundir renda com ansiedade. Você compra um ativo pensando em 10 anos, mas olha o preço 10 vezes por dia. Diz que quer dividendos, mas se assusta com oscilação. Diz que quer ser sócio, mas age como apostador. Perto dos 60, o caminho precisa combinar com seu sono. Se o investimento tira sua paz, há algo errado no tamanho, no produto ou no entendimento. Renda boa não deve transformar sua velhice num susto diário. Talvez agora você esteja sentindo um aperto. Talvez esteja pensando: eu já estou perto dos 60 e ainda estou na primeira conta, ainda estou pagando dívida, ainda estou tentando proteger a mesa. Será que a minha vez passou? Não passou. Mas você precisa parar de negociar com a ilusão. O relógio não volta, mas ele também não precisa ser seu inimigo. Ele vira inimigo quando você continua repetindo o erro por vergonha de admitir. Ele vira aliado quando você decide que os próximos 12 meses serão diferentes dos últimos 12. Dinheiro você pode reorganizar. Hábito você pode mudar. Acordo você pode renegociar. Gasto você pode cortar. Renda você pode procurar melhorar. Mas o tempo que você entrega ao juro não volta. É por isso que a urgência aqui não é de compra, é de vida. Cada mês pagando juro caro é um mês em que seu dinheiro trabalhou para enriquecer uma instituição antes de proteger sua família. Cada mês sem reserva é um mês em que qualquer imprevisto pode te jogar de volta na esteira. Cada mês investindo por aparência enquanto a base sangra é um mês de vaidade, cara. Mas cada mês, na ordem certa, também conta. Não despreze um mês certo. Um mês certo puxa outro. Você negocia uma dívida, libera uma parcela. Com essa parcela, protege a mesa. Com a mesa protegida, para de usar o cartão por emergência. Sem usar o cartão, sobra um pouco. Com um pouco, monta reserva. Com reserva, não pega empréstimo no próximo tombo. Sem empréstimo, sobra mais. Com sobra, investe. Investindo, começa a receber renda. Recebendo renda, diminui a dependência. Isso é dominó. Só que agora o dominó cai a seu favor. Eu conheci pessoas que mudaram a vida não porque ganharam na loteria, mas porque trocaram a ordem. Uma senhora que vivia pagando o mínimo no cartão e achava que poupança era intocável. Um motorista que financiava tudo porque tinha medo de usar o dinheiro da conta. Um comerciante que comprava produto para a loja, mas não separava imposto. Um aposentado que ajudava todos os filhos e depois precisava pedir dinheiro para comprar remédio. Histórias diferentes. Mesma raiz. Dinheiro sem fila. Quando a fila aparece, a culpa diminui e a ação aumenta. Talvez você tenha sido ensinado a guardar qualquer dinheiro como sinal de virtude. Isso tem valor. Quem guarda tem uma força que muita gente não tem. Mas guardar sem observar o custo ao redor pode virar prisão elegante. O dinheiro fica ali, parado, enquanto a dívida trabalha correndo. Você olha para o saldo e sente segurança. O banco olha para o juro e vê lucro.